A história da Itália é uma das mais fascinantes da Europa, marcada por impérios, guerras, cidades poderosas e grandes mudanças. De Roma aos pequenos reinos e, finalmente, à unificação, a península passou por séculos de conflitos e transformações. Hoje, vamos voltar no tempo para descobrir como essa terra se tornou a Itália que conhecemos. A presença humana na Península Italiana remonta a cerca de 1 milhão de anos, durante o Paleolítico Inferior, quando os primeiros hominídeos começaram a habitar a região. Evidências arqueológicas, como ferramentas de pedra encontradas em sítios como Ceprano, indicam que esses primeiros habitantes eram caçadores-coletores. Durante o Neolítico, comunidades agrícolas começaram a surgir na Itália, trazendo avanços como a domesticação de animais e a prática da agricultura. O surgimento da cerâmica e das aldeias permanentes marcou uma mudança significativa no modo de vida, com destaque para as culturas de Vila Nova e Remedelo. Já na Idade do Bronze, a Itália testemunhou a chegada de povos indo-europeus, que introduziram novas tecnologias, como o uso de armas de metal. Esses povos estabeleceram as bases para as culturas que viriam a dominar a península. Na Idade do Ferro, destacou-se a civilização etrusca, que se desenvolveu no centro da Itália, principalmente na região da atual Toscana. Os etruscos, cuja origem é debatida, provavelmente da Ásia Menor ou autóctone, formaram uma sociedade altamente organizada, com cidades-estados conectadas por comércio e cultura comum. Os etruscos contribuíram significativamente para o desenvolvimento da futura Roma, influenciando sua religião, arquitetura, como o uso do arco, e símbolos de poder. Eles também estabeleceram redes comerciais que conectavam a Itália ao Mediterrâneo, influenciando os povos itálicos, como os latinos. A fundação de Roma, tradicionalmente datada de 753 AC, está envolta em mitos e lendas. Segundo a tradição, Roma foi fundada por Rômulo e Remo, irmãos gêmeos criados por uma loba. Historicamente, a cidade surgiu como um pequeno assentamento às margens do rio Tibre, na região do Lácio, habitado por tribos latinas e sabinas. Nos primeiros séculos, Roma foi governada por reis, incluindo monarcas de origem etrusca, como Tarquínio, o Soberbo, o último rei antes do estabelecimento da República. Durante esse período, Roma começou a se consolidar como uma cidade-estado em crescimento. A República Romana, com a expulsão do último rei etrusco, Roma tornou-se uma república em 509 AC, adotando um sistema de governo misto, com magistrados eleitos, um senado aristocrático e assembleias populares. Durante a República, Roma iniciou sua expansão pela Península Italiana, consolidando sua hegemonia sobre os povos itálicos através de alianças e guerras. Roma derrotou os etruscos e os samnitas, consolidando seu controle sobre o centro da Itália. Em 264 AC, a conquista do sul da península, anteriormente dominado pelos gregos, marcou o fim da resistência local. Guerras púnicas entre os séculos III e II AC, Roma travou as guerras púnicas contra Cartago, uma das principais potências do Mediterrâneo. A vitória romana garantiu o controle sobre territórios estratégicos, como a Sicília, lançando Roma como uma potência mediterrânea. Apesar de seu sucesso externo, a República enfrentou crises internas, como desigualdades sociais, revoltas de escravos, como a liderada por Espartaco, e conflitos entre facções políticas. No final do século I AC, líderes como Júlio César, Pompeu e Crasso disputaram o poder, resultando no colapso da República. O Império Romano, em 27 AC, Otaviano, sobrinho neto de Júlio César, recebeu o título de Augusto, tornando-se o primeiro imperador de Roma e marcando o início do Império Romano. Este período foi caracterizado pela centralização do poder, pela expansão territorial e pelo florescimento cultural. Durante os primeiros séculos do Império, Roma experimentou um longo período de instabilidade, conhecido como Pax Romana. O Império expandiu-se para seu apogeu, abrangendo vastos territórios que iam da Britânia ao Egito e da Espanha à Mesopotâmia. As cidades romanas foram conectadas por uma extensa rede de estradas, aquedutos e infraestrutura que facilitavam o comércio e a administração. Roma deixou um legado duradouro em áreas como direito, arquitetura, engenharia e literatura.
A sociedade era rigidamente estruturada, com uma divisão clara entre patrícios, plebeus e escravos. A partir do século III DC, o Império começou a enfrentar desafios crescentes, incluindo crises econômicas, invasões bárbaras e instabilidade política. O declínio de Roma foi um processo gradual, resultado de fatores internos e externos. A divisão do Império em 395 DC, com a criação do Império Romano do Oriente, Bizantino e do Ocidente, enfraqueceu a capacidade de defesa da parte ocidental. As invasões bárbaras, incluindo os visigodos, que saquearam Roma em 410, e os hunos liderados por Átila, agravaram a situação. Em 476 DC, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo líder Herlodocro, marcando o fim oficial do Império Romano do Ocidente, enquanto na Península Italiana, essa virou a situação. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 DC, a Itália mergulhou em um período de instabilidade. O poder centralizado em Roma foi substituído por reinos bárbaros, sendo o mais notável o reino ostrogótico, liderado por Teodórico, o Grande. Durante seu governo, a Itália experimentou um período de relativa estabilidade e prosperidade, com esforços para preservar elementos da cultura romana. No entanto, as guerras góticas conduzidas pelo Império Bizantino devastaram a península. Embora os bizantinos tenham conseguido reconquistar a Itália, seu controle foi efêmero, pois, no final do século VI, os lombardos, um povo germânico, invadiram e estabeleceram o Reino Lombardo. Este reino coexistiu com territórios bizantinos no sul e com a recém-formada Igreja Católica, que começou a consolidar sua autoridade política e espiritual em Roma. A partir do século IX, a Itália tornou-se um palco de conflitos entre o Sacro Império Romano Germânico e a Igreja Católica. Os imperadores germânicos, como Carlos Magno, buscavam controlar a península, enquanto os papas defendiam sua autonomia. Esse conflito culminou na controvérsia das investiduras, um confronto direto sobre a nomeação de bispos e o equilíbrio de poder entre o Papa e o imperador. Nesse período, a Itália viu o surgimento de cidades-estado independentes no norte e no centro, como Veneza, Florença, Gênova e Milão. Essas cidades prosperaram graças ao comércio, ao artesanato e à sua posição estratégica no Mediterrâneo. Veneza, em particular, tornou-se uma potência marítima, controlando rotas comerciais para o Oriente. O período do Renascimento, que floresceu na Itália no século XIV, marcou um renascimento cultural, artístico e científico. Florença, sob o governo da família Médici, tornou-se o berço do movimento, abrigando figuras como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci e Michelangelo. As cidades-estado italianas competiam entre si em riqueza e prestígio, financiando grandes obras de arte e arquitetura. No entanto, essa era de esplendor também foi marcada por conflitos entre cidades rivais e por intervenções estrangeiras. As guerras italianas, iniciadas por Carlos VIII da França, expuseram a península à invasão de potências europeias, como França e Espanha. Ao final desse período, grande parte da Itália estava sob controle estrangeiro, com o sul dominado pela Espanha e o norte fragmentado entre diferentes poderes. Nos séculos XVI e XVII, a Itália tornou-se um campo de batalha para as potências europeias. A monarquia espanhola, através do Reino de Nápoles e do Ducado de Milão, dominou grande parte do território italiano, enquanto a Igreja Católica, centrada em Roma, desempenhou um papel crucial na Contra-Reforma. Este movimento foi uma resposta à Reforma Protestante e reafirmou a autoridade da Igreja, transformando Roma em um centro de poder religioso e artístico. Enquanto isso, no norte, Veneza manteve sua independência e continuou a prosperar como potência marítima, embora sua influência começasse a declinar devido à ascensão do comércio atlântico. No século XVIII, a Itália enfrentou novas mudanças com a Guerra da Sucessão Espanhola e a ascensão do Império Austríaco, que assumiu o controle do norte da Itália. Regiões como Lombardia e o Reino da Sardenha tornaram-se peças estratégicas no jogo de poder europeu. Ao mesmo tempo, o Iluminismo começou a influenciar a política e a cultura italianas. Intelectuais italianos, como Cesare Beccaria, destacaram-se com ideias sobre justiça e reforma social.
No entanto, a península permaneceu fragmentada e sob controle estrangeiro, uma condição que frustrava os movimentos nacionalistas emergentes. A chegada de Napoleão Bonaparte no final do século XVIII trouxe mudanças significativas. Napoleão conquistou a península, aboliu muitos dos pequenos estados e criou a República Cisalpina e o Reino da Itália, ambos sob sua influência. Após o Congresso de Viena, em 1815, o território italiano estava fragmentado em múltiplos estados independentes, cada um com características políticas, econômicas e culturais distintas. Essa fragmentação resultava de séculos de divisões internas e da influência de potências estrangeiras, como Áustria, França e Espanha. No norte, dominado pelos austríacos, havia um nível maior de desenvolvimento econômico e a disseminação de ideias iluministas. Em contrapartida, o sul, sob o controle do Reino das Duas Sicílias e fortemente influenciado pela Espanha, era caracterizado por uma sociedade agrária e feudal, com profundas desigualdades entre as elites e o campesinato. Esse cenário complexo preparou o terreno para o Risorgimento, um movimento patriótico e nacionalista que buscava unificar a Península Italiana. O Risorgimento, que se desenvolveu ao longo do século XIX, foi inspirado pelos ideais iluministas e pelas revoluções francesa e americana. Intelectuais e políticos italianos começaram a sonhar com uma nação unificada, livre das influências estrangeiras e das divisões internas. Entretanto, as diferenças regionais, culturais e linguísticas representavam obstáculos significativos. Dialetos locais dificultavam a comunicação entre os italianos, e o conceito de identidade nacional era ainda incipiente, mais uma aspiração do que uma realidade consolidada. A fragmentação política era agravada pela diversidade econômica entre as regiões. Enquanto o norte exibia sinais da industrialização e progresso, o sul permanecia preso a estruturas feudais. Essa disparidade contribuiu para a complexidade do movimento unificador, que precisou articular interesses divergentes para alcançar seu objetivo. O processo de unificação italiana contou com a liderança de figuras emblemáticas, cada uma representando diferentes estratégias e ideais. Giuseppe Mazzini, um dos mais influentes ideólogos do movimento, defendia uma Itália republicana e democrática. Ele fundou a Jovem Itália, uma organização revolucionária que mobilizou os jovens para lutar contra a dominação estrangeira e promover os valores republicanos. Apesar de suas ideias radicais e frequentes insurreições fracassadas, Mazzini inspirou gerações de nacionalistas. Outro líder destacado foi Giuseppe Garibaldi, um estrategista militar carismático que personificava o espírito de luta popular. Com sua famosa Expedição dos Mil em 1860, Garibaldi conquistou o Reino das Duas Sicílias com um pequeno exército de voluntários e entregou o território ao rei Vítor Emanuel II, unindo forças populares e monárquicas. Já o Conde de Cavour, primeiro-ministro do Reino da Sardenha, adotou uma abordagem diplomática e pragmática. Ele estabeleceu alianças internacionais, como com Napoleão e da França, para enfraquecer a Áustria e consolidar a liderança sarda no processo de unificação. A unificação italiana avançou através de guerras, tratados e movimentos populares, com o Reino da Sardenha desempenhando um papel central. Em 1861, foi proclamado o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei. Contudo, a unificação não estava completa. Regiões como Veneza e Roma permaneciam fora do controle italiano. Veneza foi incorporada em 1866, após a Terceira Guerra da Independência, e Roma foi anexada em 1870, quando as tropas francesas que protegiam o Papa foram retiradas durante a Guerra Franco-Prussiana. Com a incorporação de Roma, a unificação foi formalmente concluída, e a cidade tornou-se a capital da Itália. Apesar da unificação política, a Itália enfrentava desafios internos significativos. As disparidades entre o norte e o sul, conhecidas como a questão meridional, continuaram a gerar tensões. Enquanto o norte se industrializava e se modernizava, o sul permanecia estagnado, com baixos níveis de alfabetização e infraestrutura precária.
Além disso, a relação entre o Estado italiano e a Igreja Católica tornou-se tensa após a anexação de Roma, levando o Papa a declarar-se prisioneiro no Vaticano. No início do século XX, a Itália buscava consolidar-se como uma potência europeia moderna. Assim, ela se junta à Alemanha e à Áustria-Hungria para a formação da Tríplice Aliança. Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, o país voltou ao lado dos aliados, traindo a aliança. Mas a insatisfação com os ganhos territoriais, limitados após o conflito, contribuiu para a instabilidade política. Esse cenário facilitou a ascensão do fascismo, liderado por Benito Mussolini, que assumiu o poder em 1922. Sob o regime fascista, a Itália adotou políticas expansionistas, como a invasão da Etiópia, e alianças desastrosas, como o pacto com a Alemanha nazista. A derrota na Segunda Guerra Mundial marcou o colapso do fascismo e a transformação política da Itália. Em 1946, o referendo aboliu a monarquia, estabelecendo a República Italiana. Nas décadas seguintes, o país experimentou um rápido crescimento econômico, conhecido como um milagre econômico italiano, que modernizou a economia e elevou os padrões de vida. Hoje em dia, a Itália é um país muito conhecido, tanto por sua culinária, tanto pelas deixa pra lá. Até o próximo vídeo.